Uma lata contendo um refrigerante foi exposta à luz solar até ficar em equilíbrio térmico com a sua vizinhança. Quando o sistema lata mais refrigerante ficou em equilíbrio térmico com a sua vizinhança, a temperatura média do sistema passou a ser constante. Estabelecido o equilíbrio térmico, o sistema deixou de absorver energia do exterior, deixou de trocar energia com o exterior, passou a emitir e a absorver energia à mesma taxa temporal, passou a emitir e a absorver energia a taxas temporais diferentes. Vamos ver uma simulação de uma lata que passa por que é exposta à luz e fica em equilíbrio térmico com a vizinhança. E depois voltaremos aqui para responder a esta questão. Vamos falar agora sobre absorção e emissão de radiação por um corpo. Vamos servir-nos de uma lata negra que, como sabemos, é um bom absortor de radiação. Esta lata, vamos considerá-la que está em equilíbrio térmico com o meio ambiente. Do lado esquerdo, temos a potência que a lata, simbolizada a potência que ela recebe, ela não está a receber só do lado esquerdo, está a receber em toda a sua extensão. Mas temos aqui a simbolizar a potência que ela recebe, ou seja, a energia por unidade de tempo, representada aqui por estas quatro setas. E do lado direito, a potência que ela emite, em toda a sua superfície, representada aqui por estas quatro setas. Se formos ver as expressões matemáticas, como sabemos, a potência recebida, portanto, depende do seu coeficiente de emissividade superficial, portanto, da superfície que é feito o corpo, e este coeficiente de emissividade é para o mesmo corpo igual ao coeficiente de absorção. Depende também aqui da temperatura absoluta, aliás, da quarta potência da temperatura absoluta e da área. A potência emitida é muito semelhante à expressão, unicamente aquilo que difere da anterior é a temperatura a que a lata está. E claro, quando estivermos aqui a falar deste coeficiente, aqui será de emissão. Quando estivermos a falar aqui dele, será de absorção, muito embora saibamos que está compreendido entre 0 e 1, e no caso de uma lata preta, tem o valor muito próximo de 1, ou seja, aproxima-se daquele modelo, do modelo ideal do corpo negro. Portanto, nesta situação, o que é que está a acontecer? A lata está a emitir radiação por unidade de tempo e está a absorver radiação por unidade de tempo a taxas iguais. Portanto, nós dizemos que ela está em equilíbrio térmico com a sua vizinhança, considerando a lata um sistema. Vamos submetê-la a uma experiência. E que experiência é essa? Vamos ligar uma lanterna que vai alterar a temperatura do meio ambiente. Portanto, vai alterar a temperatura da vizinhança da lata. Alterando a temperatura da vizinhança da lata, estamos a ver aqui por esta expressão que há alterações aqui nesta variável da potência, na variável da temperatura. E, portanto, a potência recebida pela lata vai aumentar. Portanto, a energia que ela vai receber por unidade de tempo vai aumentar. Mas, se a energia que ela recebe por unidade de tempo aumenta, então a sua temperatura também vai aumentar. A sua temperatura, é claro que não pode deixar de aumentar, porque está a receber energia. A consequência é a variação da temperatura, a variação positiva da temperatura. Se nós repararmos aqui na expressão da potência emitida, ela também depende da temperatura a que está a lata. Repare que aqui, na potência recebida, depende da temperatura a que está o ambiente. Portanto, e aqui depende da temperatura a que a lata se encontra. Mas nós estamos a dizer que ela vai receber energia se ligarmos a lanterna. Então a temperatura da lata vai aumentar. Quer dizer que a potência emitida começa a aumentar também. Vamos fazer uma simulação. Tome-se atenção aqui a que estas setas vão ser modificadas para exemplificar que a potência recebida vai mudar, assim como a potência emitida ao longo do tempo também vai mudar.
Simultaneamente vai surgir aqui um gráfico que traduz a variação de temperatura da lata em função do tempo, portanto, em função, indiretamente, da energia que está a receber. Quanto maior o intervalo de tempo que considerarmos, se tivermos a lanterna sempre acesa, sempre ligada, aliás, então a energia absorvida pela lata será cada vez maior. Mas haverá aqui uma situação muito interessante que veremos. Vamos lá então fazer a simulação. Cá está. Esta seta a simbolizar que a potência recebida é maior que a potência emitida, mas repare que a potência emitida está a sofrer alterações porque a temperatura da lata está a aumentar. Cá está. Para a potência emitida a aproximar-se da potência aqui, o que é que aconteceu? Foi desligada a lanterna. Nós vamos já falar sobre isso. Estamos a regressar à situação inicial. Repare, as setas estão a atingir a mesma configuração. Quer dizer que a potência recebida e a potência emitida estão a igualar-se. E claro, aqui estamos a verificar que a temperatura não varia. Vamos reiniciar a animação, mas vamos pará-la ao longo do tempo. Ora, no início o que é que temos? Esta seta desapareceu por uma questão de animação, é impossível fixar as duas. No início temos aqui um aumento brusco da temperatura na vizinhança da lata. O que quer dizer então que a lata vai absorver energia a uma taxa elevada. Porquê? Porque a temperatura subiu e como a potência recebida varia com T à quarta, então há uma quantidade apreciável de energia a ser absorvida pela lata no início da experiência e por isso é que ela está a responder já a uma variação de temperatura. Por outro lado, vamos ver se apanhamos outra seta. Ainda não. Acho que vamos ter mesmo que fazer a análise sem falar na seta. Agora apanhei as duas. Ótimo. Então o que é que está a acontecer neste instante? Neste instante, repare-se, a potência recebida continua a ser constante. Porquê? Porque a temperatura do meio envolvente da lata, vamos considerar, principalmente aqui nesta região, que está constante. A lata não altera a sua superfície, portanto, o seu coeficiente de emissividade também não varia com a temperatura, logo, a potência recebida está a ser constante. Portanto, a energia por unidade de tempo que ela recebe é constante. Mas se ela está a receber energia, o que é que vai acontecer? Se está a receber energia, a sua temperatura vai aumentar. O que quer dizer que a sua potência emitida também aumenta. Repare que este coeficiente de emissividade, ou este coeficiente aqui, neste caso, aliás, este da emissividade, porque aqui é a potência emitida, ou aqui este coeficiente de absorção são iguais para o mesmo objeto. Então, se a temperatura da lata está a aumentar, a potência emitida está a aumentar. Aliás, vê-se aqui pela alteração destas configurações da seta. Repare que quando eu deixar prosseguir a experiência, o que é que vai acontecer? Esta potência emitida vai ser cada vez mais elevada. Porquê? Porque a lata está cada vez a aumentar mais a sua temperatura. Mas aumentará a sua temperatura indefinidamente? Vamos ver. Repare-se, as duas potências estão a ficar praticamente iguais. Estão a ficar praticamente iguais e vamos considerar essa árvore porque não consegui apanhar as setas e pronto. Consigo apanhar uma, a outra é com muita dificuldade. As duas em simultâneo é com muita dificuldade. Então o que é que nós temos aqui? Se lembrar no início, se olhar aqui para a lanterna, deste lado deviam estar estas duas setas com a mesma tonalidade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que estamos aqui a entrar numa região em que a temperatura da lata não aumenta. Não aumenta nem diminui.
Ou seja, voltou-se a estabelecer um equilíbrio térmico entre a lata e o ambiente. Porquê? E a vizinhança. Porquê? Porque a taxa a que ela recebe energia é igual à taxa a que ela emite energia. Ou seja, a potência recebida é igual à potência emitida. E, portanto, a lata vai manter a sua temperatura constante. Repare que se não fosse assim, e se ela, por exemplo, recebesse mais do que emitisse, acabava por fundir, porque a sua temperatura iria sempre aumentar, 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 até que a determinada altura fundia e depois até vaporizava. Se por acaso recebesse menos daquilo que emite, então ela arrefecia. Arrefecia, arrefecia. Portanto, isto não faz sentido. Não faz sentido de acordo com o comportamento do nosso mundo material. Portanto, a determinada altura há aqui o estabelecimento de um equilíbrio térmico, em que a potência recebida iguala à potência emitida. Claro que se nós desligarmos a lanterna, ela continuará a receber energia do meio envolvente, mas a uma taxa menor, porque a temperatura baixa drasticamente, enquanto que aqui a potência emitida vai também diminuir, porque se ela está a emitir uma taxa mais elevada do que aquela que recebe, então a temperatura vai ter que diminuir. E é o que vai acontecer, e verá isso agora quando fizermos quando desligarmos a lanterna. Lá está. A taxa a que ela está a receber agora é da temperatura, é sempre da temperatura do meio envolvente, e aqui a potência emitida está a reduzir-se, porque, estando ela a emitir energia, a sua temperatura está a diminuir se por acaso a taxa a que recebe não igualar a taxa a que emite. E estamos a caminhar novamente aqui para a situação de equilíbrio térmico inicial. Portanto, vamos agora verificar ou ver uma outra situação em que temos três latas iguais em termos de área, mas o tipo das superfícies é diferente. Aqui temos uma lata preta, aqui temos uma lata branca mas baça e aqui temos uma lata com a superfície espelhada. Antes de prosseguirmos, vamos fazer aqui uma revisão sobre estas três fórmulas. É a lei de Stefan Boltzmann, I igual a S sigma T à quarta. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a intensidade da radiação emitida por um corpo está relacionada com o coeficiente de emissividade ou de absorção, no caso dele estar a absorver energia. Esta é a constante universal de Stefan Boltzmann e esta é o símbolo da temperatura absoluta elevada à quarta potência. Portanto, se queremos saber a intensidade de um objeto qualquer, basta sabermos a temperatura a que ele está. Costumo exemplificar com a mão. A sua mão está, vamos admitir que todos os pontos estão à mesma temperatura. Isso quer dizer que todos os pontos têm a mesma intensidade da radiação que estão a absorver ou a emitir. Se quiser saber qual é a potência, então terá que multiplicar a intensidade pela área. Se olhar para a sua mão, qual dos dedos acha que tem maior potência, ou seja, aquele que emite mais radiação? Vamos concentrar-nos só na emissão. Podíamos concentrar na absorção, mas vamos concentrar na emissão. Se olhar para eles, o mais potente será aquele que tiver uma área maior, porque já vimos antes que estão todos à mesma intensidade, então será o que tiver a área maior. E se lhe perguntar, e qual deles é que emite mais energia? Bem, aí a coisa complica-se, porque o que emite mais energia não sei responder. Depende do tempo que eu estiver a medir a energia que cada um emite, porque o mais pequeno, por exemplo, pode emitir mais energia do que o maior. Porquê? Ora, desde que eu esteja a fazer uma medição num intervalo de tempo muito superior em relação ao maior. Então a energia é a potência a multiplicar pelo intervalo de tempo, a energia absorvida ou a energia absorvida ou a energia emitida. Faz sentido. Por exemplo, quando estiver a cozinhar lá em casa,
Geralmente os fogões têm discos diferentes, mas se os ligar simultaneamente, vamos admitir que são discos elétricos para simplificar. Se ligar, vamos imaginar que são dois, um grande e um pequeno. Liga-os ao mesmo tempo. Se deixar passar um determinado intervalo de tempo suficiente, verificará que a temperatura dos discos do fogão são iguais. E então, se são iguais, o que é que conclui? Ora, os discos estão a emitir com a mesma intensidade. Mas onde é que decide fazer um chá ou onde é que decide fazer uma panela de sopa? Eles são diferentes por algum motivo. Com certeza que vai escolher o mais pequeno para fazer o chá e o maior para fazer a sopa. Porquê? Porque, muito embora eles tenham a mesma intensidade, as potências são diferentes. Porquê? Porque têm áreas diferentes. Quanta energia vai gastar para fazer o chá ou para fazer a sopa? Bem, aí depende do tempo em que os vai ter ligados. Até pode gastar mais energia para fazer o chá. Porquê? Olha, porque pode ter controlado a sopa e a sopa cozeu, enfim, e desliga o fogão. E o chá esquece e deixa o fogão ligado novamente. A determinada altura, claro, vai concluir que gastou mais energia para fazer o chá do que para fazer a sopa. Porquê? Porque o disco mais pequeno esteve ligado muito tempo. Portanto, acho que neste momento estão esclarecidos estes três conceitos: intensidade, potência, energia. Todos os pontos da sua mão emitem ou absorvem com a mesma intensidade, porque estão todos à mesma temperatura, por hipótese. A potência está relacionada com a intensidade, mas também com a área, portanto terá maior potência aquele que tiver maior área. E a energia depende do intervalo de tempo em que houver emissão ou em que houver absorção. Há aqui uma coisa interessante. Por exemplo, quando estamos relacionada com esta expressão, nós quando estamos num dia de frio, andamos encolhidos, a nossa pele enruga. Porquê? Porque todos os pontos estarão à mesma intensidade do nosso corpo. Mas se nós enrugarmos a pele, nós estamos a diminuir a área da exposição com a vizinhança, com o que nos rodeia. E se estamos a reduzir a área, já que não podemos reduzir a intensidade porque a temperatura do nosso corpo requer-se que seja constante, ao reduzir a área, estava eu a dizer, nós estamos a reduzir a potência, ou seja, a energia que emitimos por unidade de tempo. E, portanto, é um mecanismo de defesa, o enrugamento da pele quando está frio. Vamos então aqui ver o que é que vai acontecer quando ligarmos estas fontes que têm todas a mesma potência, ou seja, estamos a admitir que a vizinhança vai fornecer às latas a mesma energia por unidade de tempo. Ou tem a possibilidade de fornecer às latas a mesma energia por unidade de tempo. Vamos ver se as latas absorvem em igual taxa. Vamos, portanto, ligar os candeeiros, eles têm a mesma potência, e vamos ver aqui como é que vai surgir aqui o gráfico da variação de temperatura em função do tempo. Repare-se. Ligamos, inicialmente estão mais ou menos à mesma temperatura, mas começam a divergir as temperaturas das latas. Começam a divergir e, a determinada altura, vão, claro, como sabemos, já vimos no exemplo anterior, vai-se caminhar para uma situação de equilíbrio térmico, senão se continuasse a aumentar a sua temperatura, fundiam e, portanto, o mundo não era como o conhecemos. Qualquer corpo, se absorvesse energia sem emitir, a sua temperatura ia aumentando, estava tudo em fusão, não faz sentido. Um corpo, à medida que absorve, um corpo absorve e emite simultaneamente. Neste caso, o que é que aconteceu com as latas? Ora, verificamos que a que sofre uma variação de temperatura mais elevada é a lata negra. O que é que as distingue? A área não. Então, a temperatura e o coeficiente de emissividade. Claro que se fossem todas negras só tínhamos aqui uma curva. Então, mas se temos várias curvas é porque algo está a distingui-las. E o que é que as distingue?
é a superfície de que é feita cada uma das latas. Repare-se, esta é feita de um material negro, esta é feita de um material baço branco e esta é feita de um material espelhado. E nós concluímos aqui que, no mesmo intervalo de tempo, a quantidade de energia absorvida por cada uma das latas é diferente. Aquela que absorve melhor energia é a negra, porque para o mesmo intervalo de tempo a sua variação de temperatura foi mais elevada. A seguir, ainda foi a branca. Porquê? Porque ela, muito embora não absorva energia da mesma maneira que o faz uma lata negra, mesmo assim ainda consegue absorver melhor do que uma lata espelhada, porque nós aqui temos reflexão, muita reflexão da luz. Aqui também temos, mas é menor. Temos reflexão porque vemos a lata, senão não haveríamos. Mas quando temos uma superfície espelhada, a reflexão é mais elevada, é uma reflexão especular, enquanto que aqui é uma reflexão difusa. Na negra podíamos perguntar, então aqui não há reflexão? Claro que há, mas muito pouca. Uma lata negra no escuro não se vê. Por exemplo, e uma lata branca, nós vemos-la com mais... Bem, se estiver no escuro, nenhuma se vê. O que eu queria dizer é que esta lata negra é negra, mas nós ainda conseguimos vê-la, ou seja, há alguma radiação que ainda é refletida, mas muito pouca, muito pouca. E vemos-la mais por contraste do que com o que é visível, do que propriamente por ser negra, porque por ser negra não se veria de todo. Vamos então aqui outra vez aqui às variações de temperatura para voltarmos a realçar que se não tivéssemos desligado o candeeiro, pois as curvas continuariam num prosseguimento cada vez mais horizontal, a simbolizar que haveria aqui equilíbrio térmico, ou seja, tinha-se estabelecido equilíbrio térmico entre a vizinhança e a lata. A lata, porque cada vez que ela aumenta mais a sua temperatura, cada vez a potência emitida por ela é mais elevada. A determinada altura, o equilíbrio térmico estabelece-se, como foi explicado na experiência anterior. Portanto, corpos diferentes, índices de absorção ou de emissividade diferente, submetidos em condições idênticas à mesma experiência, apresentará maior elevação de temperatura aquele que tiver o coeficiente de absorção ou de emissividade mais elevado. O coeficiente de emissividade pode variar entre 0 e 1, ou seja, 1 se por acaso estivermos na presença de um corpo negro, porque um corpo negro será aquele que emite toda a radiação que sobre ele incide. 0 se estivermos perante um refletor perfeito, que será aquele que, um corpo refletor perfeito, será aquele que reflete toda a radiação que sobre ele incide. Na realidade, não conseguimos nem um nem outro, mas conseguimos grandes aproximações. Depois daquilo que viu, penso que compreendeu que a linha A, por exemplo, que após estabelecido o equilíbrio térmico, o sistema deixou de absorver energia do exterior, não faz sentido, continua a absorver energia do exterior. Deixou de trocar energia com o exterior? Não, continua a trocar energia com o exterior. Passou a emitir e a absorver energia à mesma taxa temporal. Isto sim, por isso a temperatura manteve-se constante. Passou a emitir e a absorver energia a taxas temporais diferentes? Claro que não. Caso contrário, se fosse assim, aliás, não teria entrado em equilíbrio térmico. Portanto, a resposta correta é a resposta C.